Você não percebe, mas tem uma quantidade absurda de campos elétricos e magnéticos à sua volta. Motores são impulsionados por estes campos e são compostos por algo que chamamos de eletroímã. Mas o que realmente vem a ser um campo magnético e um eletroímã? Como eles funcionam? Qual é a importância deles na minha e na sua vida? Além, é claro, de produzir movimento? Eu sou o engenheiro Josias Martins da Bobsim P&D e você está assistindo a um vídeo da série Bobsim Divulga. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre eletromagnetismo e ver como o eletromagnetismo, essa grande descoberta da humanidade, mudou completamente a nossa vida e está à nossa volta, mesmo quando nós não notamos. Estamos cheios de equipamentos à nossa volta que fazem uso de um fenômeno chamado eletromagnetismo para funcionar. O magnetismo é uma força de atração e repulsão que é natural a alguns materiais chamados ímãs. Inclusive, os ímãs são encontrados na natureza. Materiais como o ímã conseguem atrair para si outros materiais, os quais chamamos de ferromagnéticos. Os materiais ferromagnéticos basicamente possuem uma camada de elétrons que consegue ser alinhada a partir dos campos de força gerados por este ímã. Assim, eles não só são atraídos por um ímã, como também conseguem propagar através de si esta força magnética, atuando como um circuito magnético. Conforme cientistas começaram a estudar a eletricidade, descobriram que quando uma corrente elétrica circula por um fio, por um condutor, produz um campo perpendicular muito parecido com o campo magnético de um ímã natural. Um tal de Maxwell ficou muito intrigado com este fenômeno e resolveu realizar uma série de estudos que acabou gerando as equações de Maxwell. Exatamente, aquelas equações que são o terror de todo estudante de engenharia. Este estudo de Maxwell acabou abrindo portas para criarmos desde motores até mesmo métodos para realizar transmissão de dados sem fio, ou seja, o famoso rádio, culminando até com o desenvolvimento da microeletrônica. Pegando um exemplo bem básico do nosso dia a dia, podemos falar dos motores elétricos. O fenômeno por trás do seu funcionamento é o eletromagnetismo, e consiste basicamente na produção de um campo magnético a partir da eletricidade que circula pelos fios condutores que formam as bobinas do mesmo. Entretanto, a intensidade deste campo ela é proporcional à corrente, e obviamente existe um limite de corrente que pode passar por um fio condutor. Ok, então está me dizendo que se circular uma corrente elétrica por um condutor, eu tenho um ímã elétrico, por assim dizer. Mas ele é fraco, não é? De que me serve isso? O que me adianta um ímã fraquinho? Aí que está. Já ouviu o ditado, a união faz a força? E ela se aplica perfeitamente ao conceito de um motor ou de um eletroímã. Se você pegar um fio muito comprido, mas muito comprido, e enrolar ele, você multiplica a intensidade deste campo eletromagnético pelo número de voltas que você deu no fio. Cada uma dessas voltinhas, nós damos o nome de espira. Então, olha só, nós temos uma corrente que vamos chamar de I. Esta corrente ela circula através deste nosso condutor, produzindo um campo eletromagnético. Este campo ele é proporcional a esta corrente, mas se eu fizer uma bobina bem grande com várias voltas, consigo multiplicar esta força sem necessidade de precisar aumentar muito a corrente. O resultado é o que nós chamamos de força magnetomotriz. É claro, existe um limite para isso. Você não consegue aumentar o número de espiras, o comprimento deste condutor, sem que você tenha perdas. Afinal de contas, o próprio material que você está utilizando possui alguma resistência. Quanto mais voltas você der neste fio, maior será essa resistência associada. E, consequentemente, a própria corrente vai acabar subindo, do mesmo jeito que nós vemos na lei de Ohm. Então, esta resistência que nós calculamos para uma bobina, ela vai ser chamada de relutância. E ela está diretamente associada a uma medição chamada permeabilidade, que é um valor tabelado. Você vai pegar ele direto de uma tabelinha. A partir destes dados, nós podemos obter qual é o fluxo magnético deste material para uma dada corrente que está circulando no mesmo. E assim, nós conseguimos calcular a densidade de fluxo. E essa densidade finalmente é medida em Tesla. Você já deve ter ouvido falar
este nome em algum lugar, né? Exatamente, Tesla é a unidade de medida para o campo eletromagnético. Quanto mais Teslas tem um campo eletromagnético, mais forte, mais intenso é este campo. Cara, isso ficou confuso demais para mim. Dá uma resumida aí. Ok, vamos lá. Você tem um condutor e uma corrente de I amperes circulando por ele. Essa corrente ela vai induzir um campo eletromagnético que produz uma força que chamamos de força magnetomotriz. Se eu pegar este fio e enrolar ele formando uma bobina, eu consigo aumentar essa força eletromotriz. Então nós temos que o valor da força eletromotriz vai ser dada pela corrente que está circulando no meu fio, multiplicado pelo número de espiras que compõem a minha bobina. Este campo produzido ele tem uma intensidade, que nós chamamos de H, que é inversamente proporcional à distância entre os polos da bobina. Então, se eu tiver uma bobina cujos polos ou cujo comprimento dela é maior ou menor, eu vou ter alteração neste meu campo. O material que compõe o fio também vai ter um determinado efeito, por causa da resistência intrínseca deste material, e ela é tabelada. Chamamos o contrário dessa resistência de permeabilidade, que é a facilidade com que este campo tem para se formar a partir deste fio. Sabendo o comprimento da nossa bobina e exceção da área, nós podemos calcular qual é a relutância, ou seja, qual é a resistência para a formação deste campo. E por fim, podemos calcular também a densidade do fluxo, utilizando a intensidade do campo eletromagnético, a permeabilidade do material, ou ainda o fluxo magnético e a seção diária da nossa bobina. Tudo isso para quê? Tudo isso para que nós possamos calcular o quão forte, o quão intenso será este eletroímã e, de quebra, já saber quanta potência ele vai consumir. Agora veja só, isso é muito parecido, com a lei de Ohm. A corrente que circula ela é proporcional à relutância, que por sua vez é como se fosse a resistência do meu circuito resistivo. O que aconteceria com a densidade do campo se essa relutância ela fosse muito, mas muito pequena? Se você pensou em superímãs, supercondutores, está correto. Equipamentos como aparelhos de ressonância magnética utilizam o fenômeno da supercondutividade para controlar a relutância nas bobinas que compõem seus eletroímãs, para produzir um campo magnético descomunal que consegue realinhar todos os átomos do corpo de quem está submetido a ele. Os átomos das suas células não vão se realinhar com este campo magnético, apenas aquilo que é ferromagnético. Como nós possuímos minerais no nosso corpo, minerais que são ferromagnéticos, parte desses materiais vão se alinhar a este campo. E quando você soltar o campo, desligar as bobinas, cada um desses materiais vai querer voltar ao que estava fazendo antes, esses elétrons vão voltar à posição original, e vão soltar energia. Utilizando um sensor muito sensível, é possível detectar esta pequena energia, um pequeno pico desta energia, e calcular, utilizando algoritmos extremamente complexos, aonde este átomo estava numa posição espacial. Com tudo isto, é possível ver você por dentro, é possível fazer exames de imagem extremamente elaborados e gerar imagens em 3D para verificar se está tudo ok com a sua saúde. Pois é, né? E tudo isto surgiu graças a um cara que perdeu tempo fazendo cálculos e estudando matemática lá no século XIX. Tudo isso veio a partir de alguém que observou um fenômeno, resolveu estudá-lo e ir a fundo. Quem diria que gastar tempo e dinheiro estudando coisas banais como simplesmente uma pequena corrente elétrica passando por um fio atraindo um clips iria acabar proporcionando a nós termos uma ressonância magnética para realizar exames e tantos outros feitos da modernidade, como a transmissão de dados sem fio. E este foi o nosso vídeo da série Bobson Divulga da semana. Espero que você tenha gostado deste vídeo e já deixado aquele like para ajudar com o crescimento do canal. Se você é novo por aqui, clica aí embaixo no inscrever-se. Também ativa o sininho para receber as notificações e não perder nenhum dos vídeos que serão publicados no canal. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão de tema, tem alguma coisa que você gostaria de ver sendo abordado aqui no canal? Deixa aí embaixo nos comentários do YouTube. Não se esquece também que nós temos os nossos cursos na Hotmart. Por enquanto temos apenas o curso de IHM Snextion em venda, mas logo teremos também o nosso curso de microcontroladores PIC. Então é isso aí, até o nosso próximo vídeo.